Noite a todos, estamos iniciando mais uma live aqui no meu canal aqui do Facebook, hoje com um estudo bíblico sobre o tema medo e a participação especial do pastor Samuel Volter. Dá um olá aí, um oi, pastor Samuel, seja bem-vindo à nossa live. Olá, boa noite, queridos irmãos, que bom podermos estar juntos hoje à noite para estudarmos um pouco sobre o tema medo, né? E hoje à noite, a título de teste, né? Uma nova experiência, uma nova dinâmica para nós fazermos o nosso estudo bíblico aqui. Isso, exatamente. Isso aí que o pastor Samuel falou, né? Hoje a gente está fazendo um teste, né? Um teste aí para ver como é que vai ser essa live aí de hoje, né? Que nós estamos fazendo compartilhada e usando um streaming, né? Uma plataforma aqui para conseguir compartilhar ela. Então, já vão deixando aí, que o pessoal vai deixando aí seus comentários, né? Quem tem aí já algum comentário, já pode deixando comentário. E sejam bem-vindos, então, à nossa live de hoje. Deixa eu achar ela aqui, o link dela, para ver se eu consigo compartilhar ela com o pessoal. Tem aqui, não sei se é bem esse aqui o link certo, mas vamos já tentar colocar ela aqui em alguns grupos. Grupo aqui da igreja, vamos ver se eu acho aqui o grupo da igreja para a gente compartilhar a live de hoje. Nós já temos pessoas chegando, que bom. Então, vamos ver se vai dar certo isso aí para nós hoje. Tema de hoje, né? Medo, pastor Samuel. Tu tem medo de alguma coisa, pastor? Medo? Só da minha esposa. Não, medo, de certa forma, acho que todo mundo tem medo, né? Não tem uma pessoa que não tenha medo. O medo faz parte da vida de todo mundo, alguma coisa todo mundo tem medo, querendo ou não. É verdade, isso aí, bem lembrado, pastor Samuel. Acho que todo mundo tem medo de alguma coisa, né? E por isso eu já digo, vão deixando aí nos comentários quem está chegando, quem está dando boa noite aí, para ver, né, quais os medos que vocês têm, se tem alguma particularidade, pode ser também, tipo assim, alguma fobia, né? Se alguém tem algum tipo de fobia, também pode, às vezes, escrever aqui para nós, se quiser, né? Claramente, né? Claro, mas então, hoje o tema é medo e a gente quer saber também de vocês, quer saber, assim, de uma forma bem interativa aí, como que estão, como que vocês vivem e também se vocês estão com medo agora, né? Em relação aí a tudo que está passando aí no mundo com essa pandemia, né? Escrevam aí se vocês estão com medo ou não, talvez, do que talvez pode vir a acontecer, né? A gente não sabe, mas pode... o que pode acontecer, né? Pastor Samuel está com medo do que pode vir a acontecer, Samuel, pastor? Não diria, medo não é exatamente a palavra, seria mais uma precaução. De certa forma, precaução é uma forma de demonstrar, do medo se demonstrar. Você tem medo de alguma coisa, você acaba se precavendo para evitar riscos, né, à sua própria vida e integridade. Deixa eu aproveitar e cumprimentar os meus amigos que estão compartilhando e assistindo junto conosco. Sou Orestes Silva, lá de Capão do Leão, né, a Denise Link, aqui de Osório, a Elisa Feldman, com o Renato, com certeza também. Também curtiu aqui a Vanilda Sperber, Celito Mesquita, né, que estão curtindo aqui, participando conosco da nossa live, né? Fica o convite para vocês, a dona Aide Rost também, né, que está conosco agora, também com todas as famílias junto, né? O pessoal vai escrevendo aí de que tem medo. A Irene Lemke, lá do Capão do Leão também, minha congregação, minha segunda congregação, na verdade,
eu saí de Imperatriz, o primeiro chamado foi para a Congregação Cordeiro de Deus, lá do Capão do Leão, bairro Jardim América. A Eleni Leme, que também está conosco em nossa transmissão, nosso momento de estudo bíblico. Vamos compartilhando, vamos comentando do que temos medo. Isso, Diego, isso. Tens medo de alguma coisa? Eu tenho diversas coisas, vamos dizer assim. Tenho medo sabe de uma coisa que eu tenho medo? É de altura. Não aquele medo exagerado, que eu vou dizer assim, né? Mas um medo, vamos dizer assim, moderado. Um medo moderado. Tanto que quando eu voo, eu não sinto tanto medo. Eu gosto de voar, eu gosto. Mas, às vezes, quando eu me coloco mais em lugares mais altos, por exemplo, assim, se eu subo alguma escada, se eu subo num prédio bastante alto e começo assim, a olhar para baixo, isso já me dá uma agonia, assim, uma aflição, né? E aí esse é o, digamos assim, podemos dizer assim, que é um tipo de medo que eu tenho, né? Tem aqui o Genésio Bopsin comentando, tem medo de altura. Cumprimentando também a Silvia Lourenço Gross, a Dami Cruz, Fabrício Knevitz diz, não tenho medo de coronavírus e medo da morte, não tem medo. A dona Laura Contes, lá de Mondaí, Santa Catarina, minha tia, boa noite. Beatriz Gomes, a questão da nitidez, Beatriz, é questão da resolução da câmera mesmo. A gente não quis deixar tão nítido. Esse aí eu não conheço. Não? Quase não conheço, né? Quase não conheço. Conhece o Batata, boa noite. De boas. Fala, rapaziada. De boas. Marli Gru, lá de 13 de maio, boa noite. Que mais? Temos aqui. Denise Bopsin. Isso, aqui é Liane Velker, boa noite. Santa Maria. Rosa Schmitz, lá de Cunhaporã, boa noite. A Júlia Sticker, aqui de Osório, boa noite. Paulo Andrei Mota, esse eu acho que eu me lembro, era cunhado, né? Meu cunhado. Hoje de tarde a gente fez uma pergunta para ele, para ver se ele respondia, se ele teve medo a primeira vez que ele foi visitar e encontrar a família da esposa dele, né, da minha irmã, né, minha irmã Alessandra, a primeira vez que ele foi lá. Eu não estava lá, porque eu morava no seminário na época, né, então eu não estava em casa, então eu não sei se realmente ele teve ou não teve medo. Mas comenta aí, cunhado, se tu tá ouvindo, para ver se... Como que foi a primeira vez de conhecer a família da esposa, hoje esposa, né? A família da namorada aquela vez, né? Né? Eu acho, não sei se todos... Rodolfo também comentou, né? Boa noite, eu não sei quem mais aqui que eu deixei passar. A Miriam Bopsin. A Miriam Bobson, boa noite, pastores, né? Sejam bem-vindos. Paulo César Santos Teixeira, aqui de Osório, boa noite, pastores, todos amigos e irmãos na fé. Marinês Mauer, também está com a família. Vamos dando andamento. Adelir Schwantz, lá de Maurício Cardoso. Tatiana Brilhante, minha sobrinha. Bom, temos bastante gente passando de 60 pessoas, que coisa boa. Que bom que esse tanto de gente aí para ouvir, né, esses pobres pastores. A minha mãe, né, Elizabeth Zimmermann Neumann, está aí, seja bem-vinda. Adelir, grande Schwantz, lá de Maurício Cardoso. Que legal. Paulo Jacobos, aqui de Maquiné, boa noite, pastores. Maria Elizabeth Rosti, boa noite. Não, Maria Elizabeth é da onde? É a dona Maria, a dona Beth, aqui de Osório. É dali de Osório, né? Isso. Marlene Sticker César, lá de Santa Maria, ela escreveu: não tenho medo de morrer, mas tenho medo de sentir muita dor por algum motivo. Ó, interessante isso aí, né? Não tem medo de morrer, mas tenho medo da dor, né? Às vezes as pessoas não têm medo da morte, mas têm medo talvez até da maneira, às vezes, como poderia vir a acontecer isso, né? Da dor que estaria passando na hora.
O pastor Eli Miller escreveu uma coisa muito legal aqui. Tô com medo de olhar na tela do celular com essa dupla. Abraço. Viu? Justamente por isso que a câmera não tá tão nítida hoje, tá, gente? É justamente por isso, que é para vocês prestarem mais atenção na nossa voz do que na nossa cara, tá? Porque para vocês não terem esse medo que o pastor Eli está, viu? Minha prima Patrícia e o seu esposo Marcelo escreveram boa noite. Meu primo Samuel também, boa noite, acompanhando os colegas. Ontem eu estava na live dele e o meu colega aqui, pastor Samuel Volter, também disse que já assistiu a live dele, não sei se foi de ontem. Também ontem. Isso, né? Então, hoje ele está acompanhando a gente, que bom. Obrigado pela presença aí, pastor Samuel. Quem mais? Silvia, daqui de Maquinés, né? Escreveu boa noite. Dami Gelcruz. Opa! E, nossa, quanta gente entrou depois, então? Bastante. Aqui sobre medo ainda, Fabrício Cleves disse: o meu medo é de afundar no poço de um rio e me afogar. Renato Feldman, não sei dizer se é medo, mas ventos fortes me deixam com medo, receosos, né? Beatriz também, Rubem Schmidt, lá de Maurício Cardoso, Joyce Gross também, José Schwank, pastor José Schwank, lá de Erechim, que bom ter a sua companhia. Legal. Pode nos corrigir, já bastante experiente, pode nos corrigir se a gente falar alguma coisa que não é de boa, né? Mas vamos iniciar um momento de estudo. Beatriz escreveu: tenho medo de sofrer acidente de carro, mas acho que é um trauma. Se é um trauma, talvez é porque ela já sofreu. Relate aí, Beatriz, foi isso? Tu sabes, pastor Samuel, se ela já sofreu algum acidente? Ela não, mas a mãe dela sofreu um acidente. Então, ó, pode, realmente, às vezes um medo pode ela era, ela estava junto, né? E aí ela assistiu o acidente, então, por isso. Muito bem, vamos começar cumprimentando ainda. Muito bem, então vamos iniciar. Vamos iniciar com um momento de oração. Eu convido a todos os irmãos para que possamos nos concentrar, juntar nossas mãos, fechar nossos olhos e nos dirigir a Deus em oração. Gracioso e eterno Deus, misericordioso Pai Celestial, nós te damos graças pelo dom da vida. Te agradecemos por todas as bênçãos que tu derramaste e tens derramado constantemente sobre nós, todos os dias de nossas vidas. Pelo dia de hoje, pela tua proteção, pelo teu amparo, pelo alimento de cada dia, pelo nosso lar, pela nossa família. Também te agradecemos por podermos ter momentos de meditação, de estudo em tua santa palavra, e pedimos a tua bênção, a tua companhia, também hoje à noite, quando nós queremos falar sobre os medos que todos nós sentimos. Orienta-nos através da tua palavra, para que nós sejamos fortalecidos na verdadeira fé, e assim possamos, em todos os momentos, apesar dos medos e inseguranças que sentimos, estar colocando a nossa vida sempre em tuas mãos, confiando que a nossa vida em tuas mãos está. Como nosso Senhor Jesus diz, nenhum pássaro cai numa armadilha se tu não o permites. Dá-nos também a nós esta confiança que nada irá nos acontecer de ruim sem a tua anuência, sem que tu permitas que aconteça. Dá-nos também senso de responsabilidade, capacidade de discernimento para evitarmos situações que possam representar perigos para a nossa vida. Também, Senhor, queremos te agradecer porque neste dia concedes a bênção de completar mais um ano de vida ao pequeno Joaquim Medina dos Santos Gonçalves, filho de Samuel Gonçalves, hoje completando 4 anos de vida, neto do nosso irmão Délcio e da nossa irmã Feliciana Gonçalves. Continua, Senhor, abençoando a sua vida e a sua família, para que possa continuar crescendo, se desenvolvendo, crescendo não apenas em estatura, mas também em conhecimento e em sabedoria. Em tuas mãos entregamos a nossa vida e suplicamos a tua bênção sobre o nosso momento de estudo. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Samuel, pela oração. Vamos ver quem mais chegou aqui. A Ida, aqui de Maquiné, boa noite, ela escreve, vamos ver mais comentários. A sogra da minha irmã, a mãe do Paulo, Cecília Mota, sempre presente nas lives. Boa noite a todos.
né? Adelir Schwantz escreveu parabéns ao belo trabalho. O pastor José, né? José André Schwank. Rubem Schmidt, boa noite. Esquina Bonita, nossa, obrigado pela presença. Interior de Horizontina. Interior de Horizontina, isso aí. Amei aqui de Três Cachoeiras, boa noite, pastor Diego, né? E o pastor Samuel escreveu assim, que tem medo da erva. Cadê o comentário do pastor? Tenho medo da minha erva de chimarrão acabar aqui no Espírito Santo. Eu morei 5 anos no Piauí, eu sei bem como é que é quando acaba a erva. Então, é caro, viu? Ainda mais nessa época aí, deve tá subindo o preço da erva, né? Vamos ver mais comentários. Quando eu morei em Imperatriz, quando nós moramos em Imperatriz, era o medo também que nós tínhamos de acabar a erva. Vinha uma vez por semana só. Medo da acabar a erva. É bem complicado isso. A Loiva escreveu, boa noite, tenho medo de enchente. É algo que quem mora em cidades como a dos meus pais e como aqui em Maquiné, assim, que tem um rio no meio, né, que corta no meio dos morros, e outras cidades como Vale do Taquari tem bastante esse medo, né? Isso acontece muito aqui no nosso estado e com certeza em outros estados também, né? A Marli Grube, tu conheces? Sim, é lá de 3 de maio. Ela diz, eu queria que meu medo é de todos os tipos de maldades que temos no mundo, entre as pessoas, falta de amor ao próximo e a questão também do coronavírus, desde o princípio deixei nas mãos de Deus. Belo exemplo, né? Então, a Beatriz confira aquilo que o pastor Samuel disse antes, né? Ela perdeu a sua mãe, né? E ela estava junto, né? No acidente, então, de carro. A Cilda Marlov, lá do Maranhão, sul do Maranhão, escreve boa noite. Boa noite, Cilda, seja bem-vinda. E outra membro lá também do Maranhão, Senilda. Não, a Senilda não. Não sei se... Não, ela não é do Maranhão. Senildo ou Talíbio? Não sei agora. Não lembro de onde. Lá da Boa União. Isso, da Boa União, né? Eu confundi com a outra irmã que também que tem um nome meio parecido, por isso eu confundi. Ricardo Grosso, ali de Capão, escreve boa noite. A Marta... lá de Três Cachoeiras, Três Cachoeiras também escreve boa noite. Então sejam todos bem-vindos, né? Nós já estamos entrando e, né? Como o nosso tema hoje é medo, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer e o pastor Samuel vai responder. Pastor Samuel, medo é falta de fé? Será? Medo é falta de fé? Será que é falta de fé? Quem aqui se arrisca a escrever alguma coisa, né? Pode ser falta de fé, sim ou não? Ou depende do tipo do medo, né? Muito bem. Antes de nós respondermos o que é, se medo é falta de fé, o que é medo? Como é que a gente poderia definir? Como é que a gente poderia definir o medo? O medo, a rigor, ele faz parte da vida de todas as pessoas. O medo é um mecanismo de defesa do organismo, é um mecanismo de defesa da pessoa, um mecanismo de sobrevivência, né? Como outros mecanismos que o corpo tem para sua própria defesa, como, por exemplo, a dor, né? A dor é um alerta que algo não está correto, né? A dor leva a pessoa a fugir do perigo ou procurar uma cura, uma solução para esse problema. O cansaço também é um outro sistema de alerta, sistema de alarme do corpo, né, que indica que o corpo da pessoa está chegando ao seu limite. O medo é, assim, também um mecanismo de defesa do corpo, né, do organismo, da pessoa, e aí olhando a pessoa holisticamente, né, não só corpo, mas aí entra corpo, mente e alma também, né?
o medo, ele desencadeia uma série de reações no corpo, liberação de adrenalina, né, que deixa a pessoa mais alerta, aumenta o ritmo cardíaco, é um estímulo, né, é uma resposta do organismo a algum estímulo que represente perigo, que seja, que desperte alguma aversão, seja física ou mental, e a função é preparar a pessoa para uma possível luta ou então para fugir daquela situação que causa medo, né? Como as pessoas aqui estavam comentando, quem tem medo de altura, por exemplo, não vai se colocar em situação em que seja exposto a esta situação, né? A pessoa que tem medo de se afogar na água, ela não vai entrar na água num lugar onde ela não vai dar pé, né? A pessoa que tem medo de cobra, por exemplo, não vai se colocar em risco. A Mara estava falando sobre acidentes de carro, né? A pessoa que tem um trauma, um medo de algum acidente de carro, ela vai dirigir com mais cuidado, ela vai evitar situações que representem risco no trânsito. Então, o medo é um mecanismo de defesa do organismo em primeiro lugar, né? E aí, é falta de fé? Eu diria que não. O medo, ele não exclui necessariamente a fé, a menos que esse medo afaste a pessoa de Deus. Aí, então, sim, nós temos uma situação problemática, né? Então, quando o medo de alguma coisa acaba afastando a pessoa de Deus, ou o medo faz com que a pessoa não confie e não creia em Deus. Isso. Mas aí já é uma consequência, né? Isso. Eu peguei aqui vou ler um comentário aqui que eu achei bastante interessante da Jennifer, né, nossa irmã ali que mora no Cará. Ela, nossa amiga, ela escreve que temos medo por causa do pecado que habita em nós, né? Isso é interessante, não é que o medo seja uma característica da falta de fé, mas sim uma consequência do pecado, né? Porque o medo, né, antes de nada mais do que é uma consequência do pecado, né? Da nossa natureza, da natureza em si do ser humano. Como o pastor Samuel falou bem no início, né? A gente tem medo porque o que é está na característica de todos os seres humanos. Todo mundo tem medo e quer se proteger, né? Então, vamos dizer que essa característica, ela vem originária, podemos dizer sim, podemos dizer que ela, a partir do pecado, ela começou a habitar no ser humano. Antes eu acredito, né, ou pelo menos penso assim, que o medo não existia. Mas não que ele seja algo demonstração ruim. Não, agora a primeira demonstração de medo, nós tivemos aonde? Lá isso, boa, bem lembrado. Primeira, qual é que é a primeira? Gênesis. Aqui hoje é estudo bíblico, né? Nós temos que lembrar disso, né? Estudo bíblico a gente não faz sem Bíblia. Então, quem ainda não pegou a Bíblia, pelo amor, né? Faça isso, né? Estudo bíblico sem Bíblia não se tem, né? Isso eu sempre falo aqui nas minhas lives, né? Toda live eu repito isso. Não existe estudo bíblico sem Bíblia, né? Peguem as suas Bíblias, né? E agora não no celular, porque se vocês pegarem o celular, vocês vão ter que sair do aplicativo. Então, né? Ou, né, só se vocês estão assistindo em outro meio, sei lá, no computador, e daí vai pegar a Bíblia do celular. Mas, de preferência, peguem ela física, né? A Bíblia de vocês, que vocês têm ali, às vezes guardada ali no armário, empoeirada, né? Peguem ela, porque daí a gente já vai usar, e o pastor Samuel lembrou aí do texto de Gênesis. Qual é que é o texto, pastor? Gênesis 3, versículos 9 e 10, logo após a queda em pecado, o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde é que você está? O homem respondeu, eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo
porque estava nu, por isso me escondi. Uhum. Aí, o que a nossa irmã Jennifer comentou, né? O medo era porque era a resposta de Adão por causa do peso na consciência, por causa do pecado cometido, uma forma de querer se esconder de Deus, né? Mas, no fim das contas, não foi possível. E aí entra outra questão. Por que Deus chamou Adão? Onde você está? Será que Deus não sabia onde ele estava? Uhum. Óbvio, né? Essa pergunta é retórica, pastor. Tá, mas então por que Deus perguntou onde você está? Por que Deus chamou Adão? E agora? Para ele, Vamos lá. assumir, para ele assumir a sua responsabilidade, né? Para ele assumir o seu erro e superar o seu medo, né? Superar o seu medo de encarar a Deus apesar do seu pecado. Deus estava ali não para fulminá-los, pelo contrário, mas para que Deus pudesse, ao invés de fulminar, perdoar e agraciar, ele precisaria primeiro admitir e reconhecer o seu erro e seu pecado, né? Assumir, eu estou aqui, estou nu diante de Deus, significa o quê? Não há nada que eu possa esconder de Deus. O medo, ele existe, mas ele também precisa ser superado também na questão do pecado, do medo de Deus, né? Para que nós possamos ter salvação e perdão, não podemos ter medo de Deus, mas temos que nos apresentar, digamos, nus diante de Deus, tal como estamos, para que Deus então possa, né, nos perdoar o nosso pecado. Aí eu vou fazer uma pergunta para o pastor Samuel. Se ele souber responder, vamos lá, eu vou te botar na forca. Tem alguma diferença? Eu estava tentando pesquisar agora que eu lembrei disso. Entre o ter medo de Deus e o temer a Deus. O que seria temer a Deus e o que né? Ou dá para dizer que são parecidos, mas não é a mesma coisa? Ou é a mesma coisa? Devemos temer e amar a Deus. Porque muitos dizem que esse temor é ter medo de Deus. Será que eu vou dizer assim, não o mesmo medo que Adão teve de Deus, né? Mas um medo que eu vou dizer assim, um medo de respeito. O que o pastor Samuel acha? Depois eu dou minha resposta. Um temor do Senhor, Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Então, esse temor não é medo, né? Pelo contrário, é uma profunda reverência, um respeito profundo a Deus, né? E é considerá-lo, tê-lo como o nosso Senhor, Senhor de nossa vida. Se eu chamo Deus de Senhor, naturalmente eu estou me colocando na condição, na posição de servo. Então, nesse sentido, eu temo, eu respeito, eu tenho reverência a Deus como o Senhor da minha vida. Mas assim como nós respeitamos e reverenciamos nossos pais, nós os amamos porque nós somos dependentes deles. Assim também nós amamos e tememos a Deus porque nós nos vemos como dependentes de Deus também. Isso, bem lembrado, pastor Samuel. É justamente isso que eu ia dizer, né? Que esse temor, né, ele vem com uma característica, sim, às vezes, de reconhecimento, de dependência, em primeiro lugar, né? E o medo, na realidade, é isso. O medo se tu reconhece que tu tem medo, tu reconhece que tu é um ser humano fraco, um ser humano frágil,
tem os seus medos, né? Porque a gente vai depois, talvez, falar sobre isso, né? No momento onde é que a gente tem de mais autoconfiança, vamos dizer assim, né? A gente passa a não ter mais medo das coisas, né? Como o pastor citou antes, né? A questão do andar no carro, andar de carro, andar muito rápido. Ah, porque eu não tenho mais medo. Aí eu posso andar 140, 150 por hora, que nada vai me acontecer. Engano seu, né? E essa autoconfiança, digamos assim, é falta, muitas vezes, dessa característica que o medo faz, que é a gente ter o respeito, né? Respeito às coisas inerentes também, então, a Deus. Né? Então, esse temer a Deus, né? Nesse sentido, né? Não é que ele significa ter medo de Deus, mas ter, sim, um respeito por ele, assim como a gente deve ter respeito por diversas outras coisas, né? Como eu falei antes, eu tenho que ter um respeito pelo carro, digamos assim, pela velocidade, eu não posso exagerar, né? Por isso eu tenho que tomar cuidado quando eu ando, né? Então o medo, a gente já vou entrar nesse assunto, né? Sobre quando que ele é bom ou até mesmo quando que ele é ruim. Porque sim, o medo pode ser algo ruim. Aí eu espero que vocês também possam comentar aí depois ali, porque até agora as pessoas não escreveram nada sobre de ruim nos comentários, né? Não, né? Quando eu perguntei se era falta de fé, né? Muitos falaram que realmente não é, né? Assim como o pastor, mas o medo pode sim ser uma característica ruim, né? Pode ser uma característica bastante ruim. Quando que o medo é bom e quando que o medo é ruim? Vamos começar com a questão boa, então, que muitos escreveram. Ailton de Souza, lá do Espírito Santo, subiu. A cidade, me faltou o nome aqui. Ele escreve assim: há momentos que o medo pode ser bom, nos livrar de problemas. Pastor Samuel saiu da live? Voltou? Não, estou aqui ainda. Tinha apagado a tela aqui. Há momentos então, o Ailton escreve que o medo pode ser bom, pode nos livrar de problemas. Né? Que momentos são esses? Como eu citei, eu citei antes, né? Momentos onde, às vezes, a gente procura um abrigo, né? Procura segurança. Como eu citei na mensagem também do final de semana, as pessoas com medo, por exemplo, deste coronavírus, né, dessa pandemia, muitos acabaram se fechando dentro de casa, né, se isolando com medo de contrair este vírus. Então, sim, o medo pode ser bom, mas a gente sabe que se esse medo tomar conta de nós, né, esse medo da doença, aí o que acontece com a gente? A gente não acaba fazendo mais nada, né? A gente não faz mais nada. Vamos ficar todo mundo dentro de casa, trancado, e agora vamos parar tudo, né, pastor? O que tu acha? Aí é um medo que deixa a pessoa paralisada, né? Uma das possibilidades, né, do que pode acontecer com uma pessoa se o medo não é controlado, né? Ela pode acabar paralisando a pessoa e fazendo com que a pessoa não mais raciocine direito e tome atitudes que vão acabar prejudicando muito mais a ela do que se ela não tivesse se ela tivesse um controle maior sobre esse medo, né? Deixa o medo transformar-se em pânico, né? E aí em pânico a pessoa não raciocina mais, não consegue mais tomar as atitudes necessárias, nem tomar decisões sábias e objetivas para contornar a situação. Uma coisa é você ter medo, é você se cuidar, se proteger, se precaver, evitar situações que te exponham ao risco. Outra coisa é você estar totalmente paralisado de medo e não conseguir mais fazer
absolutamente nada. Né? O risco de você, por exemplo, sofrer um acidente de carro é grande, mas se por medo de eu sofrer um acidente de carro, fazendo uma viagem mais longa, por exemplo, quando eu viajo para casa da minha família em Santa Catarina, isso dá 600 e poucos quilômetros, se eu ficar com medo de acidentes, eu fico em casa, não vou visitá-los. Né? Então, eu vou deixar de me encontrar com pessoas queridas porque eu deixei o medo me dominar. Né? Quem manda em quem? O medo manda em mim ou eu mando no medo? Isso, boa, né? Quem controla, né? Quem está no controle da situação, né? Nesse ponto, né? Quem que eu deixo o medo governar a minha vida, né? Ou eu governo esse medo que eu tenho? E aí a gente entra na questão das chamadas, então, vamos dizer assim, fobias, né? Fobia, o que é fobia? Né? Fobia, vamos dizer assim, é esse medo mais exagerado que as pessoas têm. Vamos dizer assim, fulano tem medo de lugar fechado, né? Esse é um medo bastante comum, né? Como é que agora me fugiu o nome desse medo, mas isso, claustrofobia, né? Medo de ficar em lugar fechado, né? E o que a pessoa que claustrofóbica acontece, né? Quando ela fica em local fechado por muito tempo. Não sei se o pastor Samuel já viu ou presenciou alguém que tem claustrofobia. Eu não presenciei, mas de certa forma, dependendo de ambientes, eu tenho um pouco de claustrofobia, digamos assim. Até mesmo em filmes ou documentários que mostrem cavernas ou coisa assim, e aí eu lembro sempre daquele grupo de alunos que ficou preso em uma caverna, né, e a caverna inundou. Eu não conseguia ver aquilo, porque eu me sentia extremamente mal. Então, um pouco de claustrofobia, digamos, eu tenho também, mas apenas nesse caso, assim, por exemplo, cavernas ou coisa assim. Então, nesse sentido, eu tenho claustrofobia. É uma fobia. A fobia, ela faz o quê? Ela compromete a relação da pessoa com a relação que a pessoa estabelece com o mundo. Né? A fobia, ela não, esse medo da fobia, ela não prepara o indivíduo para tomar alguma atitude, mas ela o paralisa. Ela impede, a fobia impede que a pessoa se relacione com o objeto do seu medo. No meu caso, cavernas, digamos assim, se não for extremamente necessário, eu não entro em cavernas. Então, é algo que eu procuro evitar. Sim. Ó, a Jennifer escreveu, né? Medos ruins, posso dar um exemplo como as fobias, né? Exatamente, então é isso que eu falei, né? Eu vi o comentário agora. Pode falar, pastor. Não, o desafio é saber qual é o medo sadio e qual é o medo doentio. Isso. O Ailton de Souza, de Linhares, ele escreveu a cidade, ele escreveu exatamente sobre isso. Os extremos podem não ser bons. Como já se diz, a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Aí que tá, aí que o pastor Samuel diz, acertar a dosagem. Aí acertar a dosagem. Essa é a grande questão, né? É que a dosagem, como que eu posso saber qual que é a dosagem? Na realidade, eu poderia dizer que ela tem mais relação sobre aquilo que você tem medo. O objeto, vamos dizer assim, o objeto do medo.
né? E eu estava vendo antes de começar aqui a nossa live, né, um estudo do pastor Jarbas, colega nosso lá do Espírito Santo também, acho que é Nova Venécia, se eu não me engano. Ele fala que existem 3 medos, digamos assim, vamos classificar entre medo de quê, de quem e de quando, né? Ou seja, a pessoa pode ter medo de alguma coisa, né? Algo, né? Como a gente falou antes, claustrofobia. De quem pode ter até medo de pessoas, isso acontece, né? E de quando, né? E esse eu vou dizer assim que talvez seja um dos mais perigosos com relação ao medo, é o medo do quando. Por quê? O medo do quando é com relação a coisas que podem vir a acontecer, né? E esse é um dos medos que eu estava estudando, é um dos medos maiores do ser humano, é o medo vamos dizer assim, o medo do desconhecido, né? Aquilo que vai vir a acontecer e você ainda não sabe o que é. E aí que eu gostaria de tentar fazer esse meio termo, assim, né, de a gente entender, né, quando que esse medo se torna, então, perigoso? Quando que os medos se tornam perigosos? Quando eu tenho medo de uma pessoa, aí esse medo eu tenho como vencer, digamos assim, né? E eu posso me acalmar se eu tenho medo de alguma pessoa, de algo, né? Se alguma pessoa é ruim, sei lá, né? Ou não quero me encontrar porque com determinada pessoa, porque essa pessoa me traz coisas ruins, né? Alguns diriam energias negativas, mas, digamos assim, você não quer se encontrar com algumas pessoas porque pode trazer algo ruim para a sua vida, e aí algumas pessoas realmente têm medo de outras, né? E aí o medo também, com relação a algumas coisas, como eu disse antes, o objeto do medo é que vai caracterizar mais se ele é algo bom ou não. E a quantidade, então, que eu doso em cima desse medo que eu tenho. Algum comentário, pastor Samuel? Não, exato. A questão da dosagem, né? O Paulo Teixeira já tinha comentado também a questão da autoconfiança. Né? A questão da dosagem. Você precisa ter autoconfiança, mas o excesso também é o problema. Né? O medo em demasia é ruim, mas você não ter medo de nada, ser absolutamente destemido, não é destemor. Aí já diria a ignorância da pessoa ou falta de prudência. Né? Aí a dosagem também acaba transformando o remédio em veneno. Aí eu queria comentar com relação a isso, que alguém lembrou do texto bíblico dos discípulos, quando a Elisa Teske Feldman, de Tramandaí, né, ela escreve no texto de Mateus 14, 31, Jesus chama a atenção de Pedro por falta de fé, pois tinha medo de andar por cima das águas. Já que ela tocou nesse texto, eu vou catar ele na Bíblia, né? Mateus, capítulo 14, versículo 30 e 31. Né? E ela bem lembrou, né? E eu também já tinha anotado este texto, né? Para a gente fazer uma leitura, né, rápida, né? Que nesse episódio da Bíblia, o mar estava agitado, né? Enquanto os discípulos estavam dentro do barco, o mar agitado, né? E diz no versículo 26, antes de chegar lá no 31, né? Diz assim: os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Veja, né? Não tenham medo, diz Jesus ali para os discípulos. Né? Eles estavam com medo ali, né? Quando, né, em meio àquela situação toda, né? Já era uma situação, digamos assim, temerosa, né? Por causa das ondas, né? Do barco se agitando para um lado e para o outro.
E aí, no meio disso tudo, eles veem um fantasma, né? Vamos dizer que quem não tem medo de fantasma? Aqui, o pessoal aí, eu quero ver essa, hein? Ou de assombração. Tem gente aí que enxerga bastante, assim como os discípulos, né? Não acredito em fantasma, quem é que tem medo? Existem, disso? né? Uhum. E aí, né? Eles ficaram com medo e Jesus chega e diz: não temais. E aí, esse texto, então, que a Elisa citou, o versículo 30 e 31, eu acho bastante interessante, porque nele eu posso ressaltar duas coisas, né? Que Pedro, então, ele vence o medo, né? Dele, que os discípulos estavam tendo naquele momento, e ele diz, né? Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E o que ele diz? Opa, né? Se realmente é tu, eu vou. Né? Então aqui está a confiança que Pedro tinha, né, nele. Eu vou, se é tu realmente, Senhor, eu estou indo. E só que o texto continua, né? E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. As pessoas, quando leem esse texto, geralmente elas tendem a ressaltar, eu vou dizer assim, o lado negativo, né? A questão de Pedro afundar. Mas vocês já pensaram na parte anterior, na coragem que Pedro teve? Né? Porque Pedro era um discípulo bastante corajoso, na realidade. Né? Era sempre um dos primeiros a falar, a dar opinião. Né? Ele tinha uma confiança bastante grande. Né? Então, a gente tem que olhar para esse lado de Pedro nesse momento, né? Só que aí, claro, veio o vento, né? E aí diz, né, o texto, né? Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-a e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Ó, então aqui fica outra parte, né? Que a gente pode destacar desse texto, né? Homem de pequena fé, por que duvidastes? Né? O medo pode realmente causar dúvidas em nosso coração. E aí, como o pastor Samuel falou lá no início, para quem estava no início, às vezes, da live, não perdeu essa parte, né? Que, às vezes, o medo pode ser algo ruim quando ele faz com que a gente possa cair da fé, até mesmo duvidar com relação à nossa fé. E ainda um comentário desse texto que vale a pena entender, né? Que aqui, veja, Jesus não fala que Pedro não tinha fé. E eu acho que é importante ressaltar. Ele diz o quê? Homem de pequena fé. Né? Homem de pequena fé. Ele ressalta que a fé de Pedro era pequena. Mas aí eu faço outra pergunta. Né? O que é mais importante? A fé pequena ou a fé grande? Pastor Samuel, o que tu acha? Uma fé pequena te liga a Deus? Exato, liga. E uma fé grande liga a Deus? Sim, liga. Liga. A diferença qual é? Eu costumo, com o pessoal da instrução de confirmandos, usar o exemplo do fogo. Um palito de fósforo queima? Queima. Uma fogueira grande queima? Óbvio que queima. Qual é a diferença? O que é mais fácil você apagar? Um palito de fósforo ou uma grande fogueira? Essa é a diferença de uma fé grande e uma fé pequena. Ambas queimam. Mas a fé pequena, como um palito de fósforo, um sopro pode apagar. Enquanto uma fogueira é preciso de um esforço muito maior para que se apague. Por outro lado, o palito de fósforo ele vai se consumir rapidamente. E a fogueira, se ela não for novamente alimentada com mais lenha, mais lenha, mais lenha, ela vai se consumir e vai apagar da mesma forma.
Vai demorar mais, sim, mas ela vai acabar apagando também. Então, uma fé pequena, ela liga a Deus. Naquele momento da tempestade, Jesus viu que em Pedro havia ali uma fé pequena. Mas quando foi o momento que Pedro começou a ter medo e a afundar? Foi quando ele desviou os olhos o olhar, de Cristo, né? E começou a reparar no vento e nas ondas. Começou a reparar nas circunstâncias ao redor dele, em tudo de ruim que estava acontecendo ao redor, e aí ele perdeu o foco. Ele desviou o olhar de Jesus. Ele desviou o foco da sua fé do seu objeto e deixou que as circunstâncias ao redor interferissem nele. Então, como um palito de fósforo, eu não diria que a fé apagou, mas ela balançou bastante. Agora, o mesmo apóstolo Pedro é o mesmo que negou Jesus 3 vezes, né? Mas é o mesmo que morreu, conforme reza a lenda, crucificado de cabeça para baixo, por dar testemunho a respeito de Cristo. Naquele momento, nem mesmo a perspectiva da cruz fez ele desviar os seus olhos do seu foco, do objeto da sua fé, que era Jesus Cristo. Aquele mesmo Pedro, lá da fé pequena, que afundou, foi o mesmo que teve uma fé grande lá na frente, que não se importou em morrer para continuar dando o seu testemunho. Bem lembrado, bem falado, pastor Samuel. Respondeste muito bem a minha pergunta, né, minha indagação. Ainda com relação a essa questão, eu sempre lembro do apóstolo Paulo, né, que ele diz assim, com relação a essa questão de fé pequena, fé grande, pouco medo, muito medo, ou não é falta de fé. Eu sempre lembro de que Paulo falava, né, que quando estou forte é que estou fraco, né? E quando estou fraco, Deus me dá força, né? Deus me coloca forças. Então, o perigo da questão da pessoa, eu vou dizer assim, não de você ter uma fé forte, mas de você considerar que você tenha uma fé muito forte, é da autoconfiança demais, que a gente já falou antes, né? Quando você tem uma confiança muito grande, ela acaba pode se tornar um contraponto, né, nessa questão, né? Por quê? Porque aí você às vezes pode deixar de confiar em Deus por causa disso e confiar mais em si mesmo, né? E aquela pessoa que tem a fé pequena, como Paulo lembra, ela tem que lembrar que as forças, né, vêm de Deus e buscar as forças em Deus, não desviar o olhar, como o pastor Samuel falou antes, né? E Jesus diz: por que duvidaste? Então, não duvidar, né? Focar, né? Continuar com os olhos fixos naquele que nos guia, né? Que nos faz enfrentar, vamos dizer assim, com coragem, os medos que a gente tem. Mas aí, vou ler aqui um comentário, achei interessante, né? O Guilherme Goulart, ele é nosso amigo aí de Osório, ele escreve: o medo consultor de vendas. Ele vendeu, acho que o carro, tanto para mim quanto para o pastor Samuel, né? O nosso carro foi 2 para mim. A lábia dele é boa, né? Não, mas brincadeira, né? A parte, né? Nosso amigo Guilherme, ele escreve assim: o medo é uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo, real ou até mesmo imaginário, né? Isso aí é importante, né? Às vezes o perigo é real, né? Existe, e às vezes ele é imaginário. Talvez aqui agora eu vou fazer um ponto um pouco polêmico, né? O quanto desta pandemia é real e o quanto desta pandemia é imaginário, né? Da população. Realmente sabemos que muitas coisas são reais, a gente está vendo pela notícia, mas às vezes não é exagerado
as notícias que estão vindo a respeito de algumas coisas e que às vezes nos dão mais medo daquilo que realmente é, e faz com que a gente imagine coisas, né? E como eu disse antes, às vezes faz com que a gente fique assim muito preso e agora já não pode fazer mais nada porque essa doença vai vir pegar nossa família e vai matar todo mundo, como muitas pessoas estavam falando. O que tu acha, pastor Samuel? Todo cuidado é pouco, né? Nós devemos ter cuidado com relação a esta doença, esta pandemia, assim como devemos ter todos os outros cuidados, né? Nos precaver de todas as maneiras possíveis, como nós nos cuidamos e precavemos de todos os outros perigos que nós estamos enfrentando todos os dias. Mas nós não podemos deixar que esse medo nos paralise, né? E aí, a maneira como nós encaramos esta questão é a mesma maneira, deve ser a mesma maneira como nós encaramos todos os outros medos, os outros perigos que circulam, né? E não circulam em todos os lados. Eu estava vendo um comparativo falando a respeito disso. Está sendo agora, claro, divulgado pelo outro lado, digamos assim, mas a questão do número de pessoas contagiadas ou que foram afetadas por dengue, né, que é algo muito mais fácil de se lidar, muito mais fácil de se prevenir, né, do que esse vírus invisível. A dengue é fácil de prevenir porque o mosquito a gente vê, e vê também onde ele se reproduz. Prolifera, então, ali nós podemos atacar. Então, precisamos ter cuidado ali também. Não podemos relaxar nem de um lado e nem do outro. Com relação ao coronavírus, ao Covid-19, nós temos todas as orientações a seguir, né? Como agir diante desse problema, como nós devemos agir e viver. Manter distanciamento social, né? Distância entre pessoas, hábitos de higiene, né? O lavar as mãos adequadamente, o uso de álcool gel, assim por diante. Né? A questão da etiqueta da tosse, né? Eu fui brincar e acabei tossindo de verdade, que coisa. Então, nós temos meios de nos prevenir, nós temos meios de evitar. Não podemos deixar este medo se transformar em fobia, não podemos deixar isto nos paralisar. Isso, bem lembrado, com certeza. Obrigado aí pela resposta, pastor Samuel. Era justamente isso aí que eu ia dizer, né? E é justamente, também vou ler aqui alguns comentários, né? As pessoas estão interagindo, isso é interessante, é bom, né? A Jennifer escreve, né, que a preocupação excessiva com o amanhã, onde acabamos criando a doença psicológica ansiedade. O próprio Deus nos orienta a não ficarmos ansiosos com o amanhã, porque isso pertence a ele. Muito bem lembrado. Esse é um dos pontos que eu gostaria de chegar, né, que é o chamado medo do desconhecido, medo do amanhã, né, medo do que virá, e a gente não sabe. Né, como a gente não sabe o amanhã, muitas pessoas acabam ficando, vamos dizer assim, bastante ansiosas. Eu sei que a Jennifer falou isso, né, ela já escreveu, né, ela não tem nenhum problema a falar, né, com relação a isso, né, ela sabe, é algo que às vezes as pessoas não querem ter, né, com relação à ansiedade, mas muitas pessoas, infelizmente, na nossa sociedade que estamos vivendo hoje, a ansiedade é algo que vem caracterizando, digamos assim, muitas pessoas estão ansiosas, né, sofrendo de ansiedade, e como consequência da ansiedade, né, vem a depressão. A depressão
a origem da depressão, pode vir de diversos fatores, mas um dos mais fortes é por causa da ansiedade, né? E aí o texto que a Jennifer falou, né, tá lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é mais a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, né? E depois do 28 ele escreve: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E no versículo 31 ele escreve ainda, né, Jesus diz, né, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, e aí, portanto, né, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal, né? A fala de Jesus termina com esse versículo, né? As pessoas geralmente dão mais ênfase por buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É um belo versículo, não estou querendo excluir, né? Mas esse versículo de Jesus, ele deixa bem claro uma coisa: não vos inquieteis assim, com o dia de amanhã, né? Que é esse medo que a gente está falando, o medo do amanhã. Porque o amanhã vai trazer as suas próprias preocupações, né? Cuide da sua vida com o que está acontecendo hoje, né? A cada dia basta o seu próprio mal, né? A gente tem o mal ao nosso redor, então cuidemos hoje daquilo que passa. Não adianta ficar olhando para amanhã, para depois, né? E que senão a gente vai realmente ficar muito ansioso com as coisas que podem vir, né? Eu sempre lembro o pessoal aqui, eu sempre digo assim, o pessoal aqui em Maquiné é bastante envolvido com a agricultura, né? E o agricultor é alguém que tem que saber olhar para o amanhã, né? Especialmente com essa questão, né, de ele vai plantar, ele tem que esperar, né? Ele tem que ter paciência, né? Porque o agricultor ele tem que saber lidar com um monte de coisas que podem vir a acontecer se ele não cuidar bem da planta dele. Por isso que eu digo assim, eu sempre falo para os agricultores aqui que eu respeito muito a profissão deles, porque são pessoas que têm que ter paciência. Não adianta ficar muito ansioso. Por quê? Porque às vezes pode vir uma tempestade, pode vir às vezes uma seca, pode vir alguma coisa que faça com que a sua planta não frutifique, né? Não dê frutos, né? E aí a gente olha para essa questão do amanhã com essa, justamente pensando assim, né? Até que ponto, novamente, vem essa questão, novamente, até que ponto eu posso olhar para o amanhã, né? Eu devo pensar assim, pensar um pouco no amanhã. Será que eu posso ou não? O que o pastor Samuel acha? É a questão de se precaver, né? E de ter cuidado, né, de ser responsável, né, usar da minha responsabilidade pessoal para com aquilo que eu tenho, para com aquilo que eu sou. Eu não posso simplesmente não pensar no amanhã, simplesmente deixar correr as coisas de qualquer jeito, né, sem tomar as medidas necessárias. Eu preciso também me programar, me organizar, eu preciso me precaver para situações que podem ser difíceis, que podem vir a prejudicar também a minha vida, a minha família, a questão de saúde, questão financeira. Falando em agricultura, eu nasci, me criei na agricultura, sei como é que é, planta na esperança de colher, de ter uma boa colheita. E quando esta boa colheita não vem, bom, aí é preciso haver uma outra alternativa, um outro jeito
é preciso não entrar em desespero nesse momento, porque qualquer agricultor, ele planta sem ter a certeza de que ele vai, de fato, colher por N razões, motivos diferentes. Na nossa vida, nós saímos de casa sem saber se nós iremos voltar. Né? Mas se por medo de alguma coisa me acontecer ou me trancar em casa, eu deixo de ver o sol brilhando lá fora. Uhum. Se por medo do que pode vir a acontecer, uma tempestade, um vendaval, granizo, sei lá, o agricultor com medo disso não plantar, nem ele vai comer, nem nós, né, vamos poder consumir. Então, a questão da medida, de novo. Eu não sei se tu ia falar, mas o Salmo 27, ele nos diz ali no versículo 13, ou melhor ainda, no começo, no versículo 1, ele diz: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo e não ficarei com medo de ninguém. É questão de confiança em Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias da vida da pessoa. Mas também ele termina o Salmo dizendo no versículos 13 e 14, eu estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. E ele conclui dizendo, por isso, confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Jesus, quando fala de não ter preocupações em excesso, não deixe que isso se transforme em uma ansiedade, como a Jennifer colocou, Jesus fala também em outro texto, olhem para as aves do céu. Elas não semeiam e nem colhem, mas mesmo assim Deus lhes dá diariamente o necessário. Claro que elas não vão ficar sentadas no galho esperando de bico aberto Deus jogar na boquinha deles. Elas vão buscar. Mas as aves, elas são guardadas. E aí Jesus usa as aves também dizendo, nenhuma delas cai numa armadilha sem que Deus permita. E aí Jesus questiona dizendo, será que vocês não valem muito mais do que os pardais? Muito mais do que as aves do céu? Então, não fiquem ansiosos, confiem em Deus. Como diz o salmista, tenha fé e coragem, porque eu estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua misericórdia, a sua bondade. E isto com relação a esta pandemia que está ao nosso redor. Vamos nos precaver, sim, vamos tomar cuidado, sim, vamos ter todos os cuidados possíveis, vamos, mas não podemos deixar isto nos engessar, não podemos deixar isto nos paralisar, e aí não apenas prejudicando a nós mesmos, mas influenciando também, por causa do nosso medo, as pessoas com as quais nós convivemos. Né? Nós devemos transmitir coragem, esperança e fé, né? Não medo para as outras pessoas. Isso, bem colocado, pastor Samuel. A Bíblia, ela fala bastante, né, sobre essa questão de confiança, né, de a gente colocar as coisas na mão de Deus, né, de a gente lembrar que é Deus que guia a nossa vida, né, na realidade, né, então nós temos que lembrar disso e prosseguir, né, que é Deus que está no comando do barco, né, a gente lembra do hino Salto Cabo da Nau, né, o que é esse solto cabo da nau, né? Muitas vezes a gente canta, sabe ele de cor, mas nem sabe o que essa letra significa, né? Esse solto cabo da nau é justamente deixar Deus guiar e orientar o caminho da tua vida, né? Que é Deus que está no comando da nossa vida. E aí esse medo do desconhecido, o medo do amanhã, medo do que pode vir, ele lembra de um dos maiores medos que a gente vê as pessoas falando, né? Eu fico me perguntando, será que as pessoas têm medo da morte realmente? Que é um dos que as pessoas dizem, eu tenho medo da morte. Mas será que é medo da morte ou medo do pós-morte?
Será que é isso? O que o pastor Samuel acha? Vou ler os comentários aqui enquanto o pastor Samuel responde a minha pergunta. Acho que tem uma coisa tem a ver com outra. Medo da morte, a morte é inevitável, né? As pessoas não gostam de pensar a respeito disso. Mas o medo do pós-morte, creio que seja maior. Por quê? Por causa da incerteza, por causa de não saber o que vai ser, como vai ser depois da morte. Ora, o cristão, quem tem a fé em Jesus, seja uma fé pequena, um palito de fósforo ou uma fogueira enorme, tem certeza de que a morte, para o cristão, ela é a porta de entrada para a eternidade. Claro, não é por isso que eu vou buscar ou me expor ao risco, a possibilidade de morrer, digamos assim, antes da hora. Ninguém morre na véspera. Mas nós, se não tivermos precauções e cuidados, nós podemos encurtar a nossa vida mais do que a nossa vida seria se tivéssemos alguns cuidados e precauções extras, né? A gente vê quantos jovens vêm morrer em acidentes. Questão de autoconfiança excessiva, né? Como já foi colocado, a questão da dosagem. Remédio ou veneno é a dosagem, então coragem ou medo em excesso podem encurtar a vida de uma pessoa. Então, nós precisamos ter a medida adequada. Mas, assim, o medo da morte para o cristão tem mais a ver, e aí penso eu, opinião minha, e eu sei de relato de outras pessoas que compartilharam opiniões semelhantes também, testemunho pessoal, né? Eu não tenho medo de morrer, né? Não tenho medo do pós-morte, mas eu não quero morrer. Né? Eu não quero morrer. Sim. Por quê? Porque eu olho para minha esposa, eu olho para as minhas filhas, né? E aí eu digo, não, elas também precisam de mim, então eu preciso, né, continuar vivendo. Então o meu medo não é nem tanto quanto a mim, mas quanto a outras pessoas. Talvez isso venha de uma experiência pessoal minha, né, quando eu tinha 8 anos. Meu pai foi diagnosticado com câncer no nariz, e aí então, tratamento de radioterapia, ele ficou internado 3 meses em Florianópolis, né, sem poder vir para casa. E aí eu tinha 8 anos, minha irmã mais velha tinha 12, uma irmã mais nova tinha 5 e a outra tinha 3. Né? Então eram crianças pequenas e nós sabemos como foi difícil aqueles 3 meses sem o pai em casa. Várias vezes eu encontrei a minha mãe escondida, fosse no quarto dela, mas dificilmente era no quarto, mas escondida em algum lugar da nossa propriedade, minha mãe chorando. Daí a minha mãe hoje conta que ela teve medo, não questão do falecimento do pai, mas a questão de encarar a vida sozinha. Né? Ela precisava exatamente da presença, né, do pai em casa para ajudar em todas as coisas, a presença da pessoa. E ela, então, hoje ela conta ainda que ela suplicou de joelhos em lágrimas que Deus permitisse que o pai permanecesse mais algum tempo, ao menos até criar os filhos, né? Meu pai faleceu dia 13 de abril de 2013, faz 7 anos agora. Então, Deus atendeu o pedido da minha mãe e deu mais de 20 anos de bônus, digamos assim, de vida. Então, a questão do medo da morte, opinião minha, né, tem muito mais a ver com o que nós deixamos para trás
do que com relação à morte propriamente dita, ou o pós-morte. Porque para o cristão, para quem tem fé, a morte é a porta de entrada da eternidade com Deus. Isso, bem lembrado. Belo testemunho, pastor Samuel. Acho que a gente tem que lembrar disso. Isso é importante. Não é porque o medo em si da morte, mas do que ficar para trás. Isso é importante porque às vezes a gente pensa assim, mas a minha vida, né, tem infelizmente, muitas pessoas no mundo que não conseguem dar valor à sua vida. E eu lembro sempre, a vida é um presente que Deus nos deu, um presente que Ele dá para nós. Um presente muito importante. E às vezes as pessoas interpretam mal aquele texto que o apóstolo Paulo diz, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? Só pensam na parte que ele fala, o morrer é lucro. Mas o viver é Cristo. Né? O viver é Cristo. E a gente vive Cristo. A gente transforma, eu lembro de que algumas vezes, né, a gente tem passado aí por questões, esse ano nem foi tanto, mas anos anteriores, né, que alguns colegas, infelizmente, a IELB perdeu alguns pastores, assim, lembro numa sequência, assim, num curto período de tempo, né, e às vezes a gente ficava se perguntando, né, nossa, Deus levou esses pastores, né? E aí eu lembrei disso, eu penso assim que, né, acho que foi o pastor Benjamin, que também já se foi, já está com Deus, né? Ele falava, né, justamente sobre isso, o pastor, e claro, todos nós, não só o pastor, mas o cristão, ele tem uma mensagem muito importante para transmitir. E é a missão nossa aqui nesse mundo, que é a mensagem de Cristo, é a boa notícia, é a boa nova. Então, lembrar que até o fim da nossa vida, né, até o último momento da nossa vida, a gente continua sendo e levando e testemunhando de Cristo para as pessoas. E por isso nós somos, sim, muito importantes. E por isso a nossa vida aqui nesse mundo ela é muito importante. Por isso que essa precaução, esse cuidado com a nossa vida, com a nossa saúde, com né, não o excessivo, mas né, na dosagem certa, e por isso que a gente toma remédio, né? Por isso que a gente não veio uma doença, eu não vou, né, ignorar ela, mas vou procurar um tratamento, vou procurar uma ajuda se ela chegar a ser necessária. Eu não preciso exagerar na dosagem, como a gente falou, né, que senão realmente o remédio vira uma droga, né, mas eu me precaver. Por quê? Porque a vida, sim, é um presente de Deus e ela é importante para nós lembrarmos disso, né? Aí temos alguns comentários, ainda vou ler, porque senão os comentários às vezes passam, as pessoas gostam, né? O Guilherme, né, nosso amigo, ele escreveu, isso aí, ele vendeu o carro para os dois. Bom vendedor. Né? Deus abençoou ele e colocou na profissão certa, né? Nós tivemos mais irmãos chegando, né, depois na live, a Natália de Tramandaí, ela escreve boa noite, a Nara Gauski aqui de Maquiné, boa noite, Roseli Knevitz, boa noite, o Ailton de Souza, com relação àquela questão que nós comentamos antes sobre o corona, ele escreve que, ao meu ver, e pelo que tem acompanhado de informações, no tocante à pandemia, tem um elefante escondido atrás de uma lebre. Realmente muitas coisas sendo transmitidas, infelizmente, são mais do que se diz, né? Deixa eu ver, tinha um comentário aqui, a Denise Link, ela escreveu assim, meu pai, muito brincalhão, sempre dizia, corre, medo pequeno, que o medo grande vem vindo atrás. Bem interessante essa frase, né? Eu nunca tinha ouvido, não sei se o pastor já tinha ouvido essa, mas essa é nova para mim também. Essa é nova, né? Corre que o medo grande está vindo atrás. Tem mais? Deixa eu ver a Nara. Boa noite. O Ailton ainda escreve, fiquei 32 meses desempregado. Deus sempre fez com que eu tivesse com que pagar meu aluguel, pensão da minha filha, dar oferta para completar meu tempo de contribuição até me aposentar. Ainda depositaram 4
quase 3 mil reais na minha conta, e eu devolvi. É um exemplo aqui também de muitas vezes nesses tempos de dificuldade especial, né, que a gente coloca as nossas de Deus. Temos mais comentários ainda. Eronita Bobsenbecker escreveu que legal, parabéns, né? Agradecemos aí a presença. Minha esposa, Rebeca, escreveu: tenho medo de sofrer ao morrer. Depois que foi, estarei com Deus, escreveu. Isso também eu sempre digo assim, o meu medo às vezes não é com relação à morte em si, mas até de acontecer alguma coisa, às vezes alguma doença, né? Isso a gente às vezes tem medo do sofrimento anterior à morte, né? O Ailton de Souza escreve: caso semelhante já aconteceu umas 3 vezes. A Bruna Brosenguini escreve: Jesus teve medo? E aí? Essa fica uma boa pergunta. Eu estou tentando lembrar com relação a isso. A Bruna, ela é também lá de Linhares, ela lembra do pastor Samuel, ela escreve: Jesus teve medo? O que tu responde, outro pastor Samuel? Né? O que tu acha, agora pastor eu tenho Samuel? que agradecer a nossa querida amiga Jennifer Souza, que já respondeu, né? Já respondeu essa pergunta dizendo: Jesus teve medo antes da morte, por isso orou tantas horas antes de ser preso, né? E a Cenobilina Souza responde também: Jesus até pediu ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice, mas que fosse, enfim, feita a vontade do Pai e não a de Jesus. Está respondido, bem respondido. Obrigado a Cenobilina e também a Jennifer. Obrigado por ajudar e antecipar na resposta. Jesus no Getsemane, né? O Ailton escreveu, então. A Maria Jane Wolf escreveu: tenho esse medo do qual o pastor falou, de enfrentar a minha vida, né? De enfrentar, né, esses medos. Eu acredito que seja, às vezes, com relação ao sofrimento, né? Mas Deus vai me ajudar, que Deus abençoe vocês. É verdade, né? Deus, né? Coloquemos na mão de Deus. E ainda temos aqui o comentário do Pedro Oscar Schneider, escreve: boa noite, Pedro, seja bem-vindo aí à live. Acho que são esses os comentários. Se tem mais algum comentário que eu deixei passar, alguém às vezes lá em cima, estou tentando ler para ver, às vezes algum comentário de alguém passou e às vezes a gente acaba esquecendo de ler, aí peço perdão, peço desculpas, né, a Eliane de Rolante escreveu boa noite, né, não tinha comentado, deixa eu ver se tem mais algum. A Andrea Bobson escreveu que eu tenho mais medo que as pessoas percam a sua fé e se esqueçam de Deus. Verdade. Esse é um medo, acho que o pastor tem bastante, né? O que tu acha, pastor Samuel? Eu também tenho esse medo. Compartilha, né, não diria medo, mas do receio, né? Isso. Antes que eu esqueça, né, eu tinha que cumprimentar também no meu colega, ex-colega de seminário, Gelson Ger Spitzmacher. Era conhecido como mestre Splinter, lá do tempo de seminário do primeiro ano. Né? E também meu ex-colega de segundo grau, Lassie Schneider, né, lá de Porão do Oeste, que bom. Também minha tia Ingrid Contlans, muito bom poder ouvir as mensagens. Abraço, Ingrid. Também tio Selmo, lá de Criciúmal. Ailton Souza diz: Jesus no Getsemane. Interessante aí. Ailton Souza, essas lives vão deixar saudades. Travou, acho que. Por que, Ailton? Acho que nós vamos continuar fazendo. Vamos travar. Vamos, na medida do possível, continuar aqui mesmo depois que passar essa pandemia toda. Ou não, Quem é que escreveu que travou aqui a internet? Quem que escreveu isso, pastor Samuel? Ailton de Souza. Ele comenta, né? Essas lives vão deixar saudades. Né? Vamos continuar fazendo. Né? Eu espero, eu também, acho que o pastor Samuel, meu primo agora, né? Também está fazendo o cafezinho na terça, né? O café teológico. Essa é a primeira vez que eu e o pastor Samuel, né? Tanto aqui, acho que o pastor Samuel também pretende continuar fazendo, claro, à medida do possível, talvez
quando também sobrar, às vezes espaço, às vezes na agenda, né, de pastor, depende como é a congregação, às vezes é bastante lotado, né, a agenda. Mas nós vamos tentar fazendo porque a gente vê que isso tem um alcance muito maior, muito grande, muito bom, né? E essa ferramenta da internet, ela nos possibilita isso, né? Esse alcance grande, até mesmo com pessoas que são de fora, às vezes, da igreja, que não poderiam participar dos estudos bíblicos, desse momento de compartilhamento, né, de fé, até, né, de comentários aí que as pessoas estão deixando, e bastante interessante, né, muitos comentários hoje, a gente agradece aí a todos, né, que comentaram, escreveram, e isso é muito, muito bom. Acho que agora que eu estou vendo aqui os comentários aqui, agora que eu vi uma questão, acho que daria para até colocar os comentários aí, olha só. Ó, tá aparecendo. Muito bom, integrador, né? Com outros irmãos e irmãs, o Ailton escreve, né? A gente está aprendendo, né? Agora, essa é a primeira vez que a gente usa esse e-mail, né? E a gente, agora que eu vejo aqui os comentários que eles estão aí, né? Eu já tinha visto o pastor Samuel fazer na live dele, mas eu nem tinha pesquisado para ver se você ia fazer, né? De botar os comentários para as pessoas ver, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Essa nossa primeira live já tem 1h30, já está indo até mais do que eu pensei, imaginei que aconteceria, né? Mas está muito bom o nosso momento. E agradeço aí a todos que já comentaram e estiveram aí presentes na live, estão aguentando o nosso bate-papo aqui de mais de 1 hora. Mais de hora, quase 1h30 já. Tem algum comentário, pastor? Só para concluir aqui ainda, né, o meu cunhado, Vande Poulter, ali do Imbé, ele comenta só assim para TV, cunhado. Abraço. Abraço, então, cunhado. Verdade. Nós estamos de igual modo. Então, meu cunhado também. Então, só assim. Tá me vendo. Agradecemos aí os comentários de todo mundo, a presença. Se alguém tem alguma pergunta, ainda alguma colocação que possa fazer, nós já estamos aí também bastante tempo, né? Aí já na live, né? 1h30. Minhas lives costumam ter 1 hora, 1 hora e pouco, né? E hoje então nos estendemos mais, mas isso é bom, né? Eu acredito que tenha sido bom, pelo menos, né? Para aqueles que estiveram aí também nos assistindo, e para quem vai assistir depois, né? Sempre lembrando que as lives ficam gravadas, né? A pessoa pode assistir depois, né? Se quiser também pegar. Fica gravada a prova. Exatamente. Pastor Samuel, tu tem mais algum comentário? Eu vou dizer assim, para nós já indo para os finalmente, né? Que nós vamos fazer nosso momento de finalizando depois com uma oração, então, porque tem um certo delay aí, né, do tempo. Então, quem tem um pedido de oração, né, escreve para mim, ou escreve aqui na live, né, para que eu possa colocar na nossa oração, para realizar antes de finalizar a live, né, e agradeço a todos aí pela presença, né, aqui nessa nossa live. Eu não sei quando o pastor Céu vai fazer agora na live, próxima live na congregação dele, mas aqui as nossas lives são sempre quarta, sexta e domingo à noite, às 8 horas, né, e os demais aí, o pastor Samuel também está com lives, acho que quase que diariamente, né, pastor Samuel? A gente faz geralmente 7h30, um pouco mais cedo, né? 19h30, um momento devocional, mais ou menos meia hora, e daí dá tempo de eu parar com a minha e assistir a do pastor Diego, né? E daí e tem membros nossos daqui também também assistem e compartilham também. Cenobilina, nome um pouco diferente, né? Essas lives têm me proporcionado um incalculável crescimento em Cristo. Muito obrigado, pastores, pela dedicação, com certeza inspirado por nosso bondoso Deus. Bom, né, pedido de oração, né, do nosso colaborador aqui, Ailton, né, vamos orar pelo nosso país. Né? Vamos orar pelo nosso país. Isso. Só para concluir, da minha parte, pastor Diego,
palavras do Salmo 27, versículos 13 e 14. Sim. Eu estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Por isso, confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Isso, bem lembrado. Obrigado, professor Samuel, por finalizar aí o nosso estudo bíblico, né? Com esses versículos do Salmo 27, né? Do salmista Davi. Eu estava tentando procurar para ver se era este o salmo que ele tinha escrito enquanto estava fugindo do rei Saul na caverna, mas não encontrei. Não encontrei aqui nos meus comentários aqui, né, se era este exatamente o salmo, mas né, tem outros salmos, acho que 17, que não lembro exatamente o número, mas que o salmista Davi ele escreve quando ele está preso, né? Preso não, quando ele estava... É o Salmo 17, né? Ele escreve o Salmo 17 quando ele estava fugindo, né, do rei Saul, que estava querendo matar ele, né? E ele escreve, então, ele ora a Deus, ele clama a Deus, né? E isso é interessante, né? Quando a gente está com medo, qual é que deve ser a nossa posição? O que nós devemos fazer? Né? Quando a gente está com medo, está ansioso, está com receio, está em dificuldade, né? O que a gente deve fazer? Assim como o salmista Davi fez, né? Orou a Deus, né? Buscou a ajuda de Deus, clamou a Deus, né? E Deus atendeu o seu pedido, né? E aí ele escreve, né, no Salmo 17, ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor. Né? Então, lembrar disso, né? Orar sempre. Né? A gente vai fazer isso depois, né? Orar pelo nosso país. O Ailton de Souza escreve, também tem uma filha Jennifer. Ixi, e agora? É Jennifer Souza também? Eita, nossa, que família grande. Que complicação. Né? A Cenobilina e a Jennifer, né? A Cenobilina é mãe da Jennifer, não sei se o pastor Samuel sabia, né? Ela é a mãe da Jennifer, nossa amiga aqui do Cará. E o Ailton não tem nada a ver. Né? Espero que não. Não que eu saiba. Não que eu saiba. Tô brincando aqui, viu, Ailton? Não fica aí com com receio. É só brincadeira, viu? A Ida Cleni, aqui, Mraz, de Maquinela, escreve, pastor, incluir Clair Crefe Lima na oração, ele está com problemas de saúde, tá bom? Vamos incluir na oração aqui. A Beatriz Gomes escreveu, vai cantar, pastor Diego? Olha, que eu não tinha pensado nisso, né? Nem sei. Hoje eu nem tinha pensado em cantar, mas vou finalizar então a live cantando, tá bom? Mas então peço um hino aí que eu finalizo cantando o hino, porque eu não lembrei de escolher nenhum hino que fale sobre o assunto, tá bom, gente? Mas eu posso finalizar então com um hino, finalizo depois com um hino. O Ailton de Souza escreve, esquenta não. Né? Ele diz assim, não precisa se preocupar com isso. Gente, obrigado aí a todos pela presença. Pastor Samuel, algum comentário ainda? Não, apenas agradecer a presença e a participação maciça de todos, né? Também lembrar e cumprimentar, né, a cunhada Angelita Brilhante, né, que está nos acompanhando até agora, não sei se ficou durante todo o tempo, né, esposa do Aldair, né, cunhado, irmão da minha esposa, né, a Tatiele, né, que entrou antes. Oi? A Tatiele, que é filha deles, devem estar assistindo em conjunto. Muito bem, obrigado. A Alessandra Neumann Lima ainda comenta, boa noite, um ótimo estudo. Esta, pelo sobrenome, é conhecida, né, pastor Diego? Ela é um pouco conhecida. Essa é a que casou com o cara lá que teve coragem, veio lá do Acre. Veio lá do Acre pro Rio Grande do Sul com a cara e com a coragem, né? Para vir aí levar minha irmã embora. Agora muito bem, bravo, então, muito obrigado a todos pela presença. Né? Que Deus acompanhe e abençoe a cada um de nós. Né? Vamos, então, cantar
o último hino. O Paulo Teixeira ainda pede oração pelo amigo e irmão na fé, Enio Yaronca. Vamos incluir também nosso irmão Enio Yaronca na oração também, com problemas de saúde. Acho que é nosso irmão lá de Tramandaí, se eu não me engano. Isso. Vamos, eu vou anotar aqui Enio Yaronca, o pedido da Ida também, e o Clair Cruyff, né? Então, Enio Yaronca e Clair Cruyff são os dois pedidos. Tem mais algum, pastor Samuel? Acho que são esses, né? São esses. Um agradecimento pelo aniversário do Joaquim, já fizemos antes, né, no início. Tá bom, ok. E lembrar dos outros pedidos, né, que foi também orar pelo país, e também a Jennifer, né, escreve para a gente orar para que Deus nos dê coragem e enfrentemos nossos medos, né? Obrigado aí a todos pela participação. Então vamos falar com o nosso Deus em oração. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos pelas ricas bênçãos que tu derramas em nossas vidas, porque tu nos dá forças para enfrentarmos todos os nossos anseios, dificuldades, sofrimentos que nos vêm diariamente. Mas nós lembramos que tu és o nosso porto seguro, que contigo podemos enfrentar os nossos medos, anseios, dificuldades, sabendo que tu estás ao nosso lado, és o nosso defensor, és a nossa segurança em tempos de aflição. Lembramos também daqueles, Senhor, que estão agora sofrendo por causa de problemas na sua saúde. Lembramos do nosso irmão Enio Yaronca, também do Clair Cruyff. Senhor, são pessoas que estão sofrendo, que estão com a sua saúde debilitada, e pedimos para que o Senhor possa dar forças a eles, também aqueles que estão cuidando e auxiliando eles. Oramos também, Senhor Deus, pelo nosso país, que está também assim sofrendo por causa desta pandemia, e especialmente também na questão econômica, na questão social e também na questão de saúde. Senhor, que tu possas estar nos guiando, estar principalmente orientando as autoridades de nosso país, guiando elas para que elas tomem sábias decisões que visem sempre o bem de nossa nação. Assim, Senhor Deus, colocamos a nossa vida, nossos anseios, nossas dificuldades, nossas preocupações e medos nas tuas mãos, Senhor Deus, porque é tu que nos guias e diriges os nossos passos. Senhor, estende a tua mão sobre nós e nos abençoa. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Muito obrigado, pessoal, pela presença, pela participação. Uma boa noite a todos. Pastor Samuel, dê suas últimas palavras e convido. Espera aí, eu antes acabei esquecendo de dizer isso, mas foi falha minha. Pastor Samuel, pastor da Congregação Paz de Osório, ele faz as lives dele na página da congregação dele. Da congregação. CELP Paz do Osório. Isso, SELP Paz, né? Então, isso. CELP Paz. E também, claro, pode adicionar o pastor Samuel aí no Facebook dele, né? Que é Samuel Volter. Depois eu vou deixar aí, talvez aí algum comentário, que agora eu não consigo fazer os comentários, mas depois, se eu conseguir fazer o comentário, vou deixar aí os links para vocês também que quiserem adicionar aí o pastor Samuel e quiserem clicar na página da congregação Paz de Osório, tá bom, gente? E agradeço a presença de todos, nós nos vemos agora, vai ser sexta-feira com o nosso momento de louvor e de reflexão aqui na minha página, tá? Na página do pastor Samuel, acho que é amanhã, né? 7h30 também? 7h30, daí dá tempo de eu assistir o teu depois. É isso, tá bom. Então tá jóia. Ainda vou ler um último comentário do Ailton, né, que escreve: este é o milagre da internet.
Aproximar os que estão distantes e afastar os que estão próximos. É verdade, verdade, né? E a segunda parte, né, pelo menos, né, temos que também ter cuidado com a internet para não afastar aqueles que estão próximos de nós, né? Cuidado, tem que ter esse tipo de cuidado, né? Para pensar, como o Ailton escreve. Tá bom, gente? Então, Pastor Samuel, despeda. Vou deixar a exclusividade sua agora. Pedir licença e me retirar. Tá bom. Então tá, Pastor Samuel, valeu. Obrigado pela valeu, presença. Diego, um abraço. Que Deus lhe pague. Né, obrigado aí pela participação. Terminamos, então, cantando o hino Salto Cabo da Nau. Meu boa noite a todos. Eu não sei se vai ficar bom o áudio, porque eu estou aqui pelo... Não sei se está pegando, captando aí o áudio do meu microfone aqui, que está da live aqui. Vamos ver se vai dar certo. Não sei, vamos ver, vamos testar. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E nas tribulações ele vem te socorrer, suas mãos bem te podem suster. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás.